Boa tarde, meus amigos. Muitos de vocês já me conhecem das redes sociais. Muitos de vocês já sabem que o quanto eu tenho me dedicado às questões com relação ao nosso país, nessa luta que a gente tem travado bravamente pelo país inteiro e as consequências que tudo isso também tem nos trazido para a nossa vida, do nosso dia a dia. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o fim, para que você pudesse entender o que eu vou passar para vocês agora nesse presente momento. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todas aquelas pessoas que ao longo desse tempo estiveram junto comigo no canal do Adão Ramos, divulgando os vídeos, divulgando aquelas questões que nós tratarmos com relação às paralisações do país e, enfim, tudo aquilo que nós fizemos em prol do nosso país. Mas gostaria também de chamar a atenção de vocês para uma avaliação. Nesse tempo todo, tudo que nós fizemos, a dedicação dentro das redes sociais, dentro da internet, fazendo com que as pessoas buscassem os mesmos objetivos, todas elas foram frustradas. Frustradas porque não houve uma união realmente consistente para a gente conseguir chegar nos objetivos que a gente buscava, para a gente poder realmente fazer com que as coisas acontecessem em prol da nossa nação. E eu acho que vocês devem estar lembrados que na ocasião que a gente começou com as paralisações das refinarias, uma das coisas que eu citava muito era que as pessoas se afastassem das redes sociais, que as pessoas saíssem dos grupos de WhatsApp e que montassem células ou núcleos ou grupos de pessoas nas suas regiões, nos seus bairros, nos seus municípios, enfim, pessoas para fazer um fortalecimento de ações pelo país. É lógico que algumas pessoas tentaram aderir, outras se frustraram em função dessa pressão, dessa loucura, né, que existe nas redes sociais, que acaba levando as pessoas a seguirem pessoas que realmente não trazem nenhum conteúdo, não tragam nenhum contexto, acabam simplesmente fazendo com que as pessoas andem em círculo. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês mais uma vez para isso. Mais uma vez eu venho aqui nas redes sociais falar com vocês e pedir para vocês. Eu estou me dedicando agora, Dom Ramos, vou me dedicar nesse momento justamente a fazer essas criações de células aqui no estado de Santa Catarina, junto com os amigos meus, alguns patriotas ali na região de Curitiba. A gente vai procurar fazer com que essas células realmente cresçam, que essas células realmente se tornem pessoas fortes, se forma ali realmente um grupo de pessoas com bastante resistência com relação a enfrentar todos os problemas que nós vamos enfrentar daqui para frente com esse país aí, da forma com que as coisas vêm acontecendo. Eu chamo a atenção para vocês de uma coisa: a criação desse núcleo ou célula ou grupo de pessoas, ela não é para ficar nas redes sociais, ela não é para ficar nas redes de WhatsApp. Isso aí são grupos de pessoas que vão se reunir nas suas regiões, nos seus locais, mas não através de WhatsApp, não. Essas pessoas têm que montar entre elas um laço de família, um laço de união, fazer com que as suas próprias famílias se unam junto dentro desse mesmo objetivo, mesmo que essas pessoas não sejam a favor do que você hoje está fazendo, como eu sei que tem muitas famílias que enfrentam esse tipo de problema, tem muitos irmãos nossos que enfrentam esse tipo de problema, que a família não participa, que a família não interage junto com ele. Mas por que isso está acontecendo? Porque justamente a gente não formou um laço familiar. A nossa própria família está estranha a nós, por causa desse processo de individualismo que foi implantado no meio de nós. As pessoas são individualistas. As pessoas procuram saber de si, querem saber do seu melhor, do seu dia a dia, e esquecem dos outros. E a gente precisa quebrar isso. Se a gente não tiver um povo coeso, unido no mesmo objetivo, no mesmo sentido, vamos continuar andando em círculo.
mas o país já acabou, já diz, tudo bem, o país já acabou, vamos fazer um Brasil novo então, simples assim. Se acabou esse que está aqui, vamos construir um novo, mas vamos começar agora, e vamos começar essa mudança por nós. Nós que temos que fazer essa mudança, nós temos que começar a mudança em nós, nas nossas atitudes, na nossa forma de agir no meio da sociedade. Vejam vocês, qual é os amigos que vocês têm ao teu redor? Quem é que é seu amigo ao seu redor? Você não tem. Você tem amigo da Bahia, de Salvador, de Recife, de Manaus, de Belém, Porto Seguro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim. Você tem amigos de tudo quanto é lugar nas redes sociais. Mas você não tem amigos aí, do teu lado, na tua região, no teu bairro, no teu município, você não tem amigos. Salvo exceções que um ou outro tem, mas a maioria não tem. Eu sei que não tem. Eu andei por esse país, conversei com muitas pessoas, conversei com muitos grupos, eu vi que isso realmente não existe. Então o que está querendo fazer? Eu quero dizer o seguinte: nós precisamos montar núcleos de pessoas nos bairros e nos nossos municípios, mas não é um grupo de combate à corrupção, não é um grupo para combater o crime organizado. Se vocês pensarem assim, vocês vão continuar andando em redor, e toda a força que vocês têm, toda a possibilidade de vocês ajudar o Brasil a sair dessa situação está sendo jogada por água abaixo, porque vocês não existe uma união, um fortalecimento das pessoas ao teu redor que tenham a mesma linha de pensamento que você tem. E a gente não deve fazer com que as pessoas pensem iguais a nós. A gente precisa fazer com que as pessoas venham discutir conosco, conversar conosco e trazer coisas que nos agreguem mais, que nos faça também ter esse crescimento de conhecimento. E para isso, você só consegue fazer isso quando existe uma coesão, quando existe um grupo de pessoas que se respeitam, grupos de pessoas que têm entrelaço entre as famílias, que as famílias se conhecem. Um final de semana, com um churrasquinho, ou um café colonial, que eu sei que a dificuldade financeira é para todos, mas no final de semana o que você faz? Você pega a sua família e fica em casa, ou você sai para um lado, sai para o outro, teu vizinho sai para o outro, teu amigo sai para o outro, ou então vocês ficam nas redes sociais, nessa matrix doida aí, querendo achar uma solução para resolver o problema do país. Como é que você vai dar uma solução no país se não existe união? Não existe união. E todos os setores da tua vida existe hierarquia. Vamos começar pelo teu trabalho. Lá você tem o teu chefe, tem o subchefe de seção, tem o gerente, tem o empresário, o diretor da empresa, e tem os vendedores. Os vendedores também tem o gerente dos vendedores. Então existe uma hierarquia dentro da empresa. Caso você não seja o dono, proprietário, seja empregado. Você vai num hospital. Lá existe o médico. Existe o médico chefe de equipe, existe a enfermeira chefe de equipe, existe o gerente regional do hospital, que comanda o hospital. Você vai na polícia, existe lá o sargento, subtenente, capitão, general, por aí afora vai. Nas Forças Armadas é a mesma coisa. Então, se você... Na sua casa, é o chefe da família, o marido, geralmente está ao topo. Às vezes são mulheres, às vezes são o marido, não importa, mas existe hierarquia. Existe um que diz uma coisa, outro que fala, cada um fala alguma coisa. Lá que é desse jeito, tá cada um para cada lado, porque se não tem hierarquia, cada um faz o que bem entende. Tá uma Sodoma e Gomorra dentro do lar dessa pessoa. Então, todos os setores do país, até na sua vida do dia a dia, existe hierarquia. Você tem que respeitar a opinião do outro para você poder estar no meio desse trabalho, ou para você exercer a tua profissão. E isto é hierarquia. No nosso meio não tem nada disso. Tem um bando de pessoas que quer ajudar a salvar o país. Um bando de pessoas que quer salvar o país espalhado pelo país inteiro. Sem força nenhuma. Acontecendo com essas frustrações, dessas paralisações que não vão a lugar nenhum. Que não chega a lugar nenhum porque não existe uma hierarquia da nação brasileira. Não existe uma hierarquia do povo brasileiro. Pensem comigo, gente. Pensem um pouquinho comigo. Vê se eu estou errado no que eu estou falando para vocês.
Como é que nós vamos conseguir ter uma força para combater esse crime organizado da forma desorganizada que nós estamos? Nós não aceitamos liderança, nós não aceitamos, nós queremos ser líder de tudo. Eu sempre falei, eu não sou líder de nada. Eu estou sendo apenas uma pessoa, um instrumento que está trazendo algumas opções para vocês avaliarem se vai dar certo ou não. Eu não quero ser o líder da criação das células ou dos grupos. Ah, porque célula é terrorista. Não estou dizendo para criarem células de terrorismo, pessoal. Células de pessoas que busquem juntos se formar e se fortalecer e se protegerem nos seus bairros, nos seus municípios. Se você tem um grupo de pessoas, de 20 pessoas, juntando com a família, você tem um grupo de 60 pessoas. Por isso que eu falo que um núcleo ou uma célula não pode ultrapassar de 20. Porque fica humanamente impossível você controlar 60 pessoas pensando no mesmo objetivo. Principalmente nos dias de hoje, onde cada um quer fazer o que bem entende. Quer publicar o que acha que tem que publicar e o outro tem que aceitar o lixo que você está mandando para o computador deles ou para o telefone deles. É isso que acontece. Parem para pensar. Nós precisamos nos fortalecer. Como que nós vamos fazer isso? Criando núcleos regionais. Nas suas cidades, nos seus bairros, nos seus municípios. É a única forma que nós vamos ter uma coesão de pessoas na mesma linha de raciocínio. Ah, mas quais são as ações? Não faz... Esqueçam as ações. Se você não conseguir montar um grupo de 20 pessoas ao teu redor, que seja amigo seu, que pessoa que esteja preocupada com você e você preocupada com ela, que vocês queiram fazer o melhor para esse grupo de vocês, vocês não têm nada. Não vai adiantar vocês querer fazer alguma coisa pelo país, porque vocês também não vão conseguir. Parem para pensar. Eu estou me dedicando nesse exato momento a fazer isso que eu estou falando para vocês. Eu vou procurar criar núcleos regionais aqui no estado de Santa Catarina e junto com 4 células que nós já temos ali no Paraná. Nós temos 2 células aqui em Santa Catarina e temos 4 células no Paraná. Foi que eu consegui no período da paralisação das refinarias. Essas células estão mortas, estão desativadas, elas não estão funcionando. Eu vou tentar agora me dedicar a isso, a falar com as pessoas, a fazer com que as pessoas parem para pensar e busquem se unir umas às outras. Isso vai ser fundamental, inclusive, para as dificuldades que nós vamos enfrentar daqui para frente pelo país. Se tiver uma revolução no teu país hoje, se der uma bomba ao teu redor aí, se acontecer uma catástrofe, com quem você vai contar? Você não tem com quem contar. Porque você não tem uma união de pessoas aí que vão pensar na mesma coisa. Vão se unir pela necessidade, pela dificuldade que estão passando. Mas não existe coesão, não existe uma hierarquia, não existe um preparo para quando acontecer alguma coisa, todos saberem o que tem que ser feito e como agir nesse momento que as coisas estão acontecendo. Para isso é a criação dos núcleos, para isso é a criação das células nos seus bairros, no seu município. Imagina, se eu conseguir fazer uma boa quantidade de células aqui em Santa Catarina e junto com o pessoal do Paraná, e vocês nos seus bairros, nos seus municípios, aí a gente vai ter uma coordenação, vai surgir no meio de nós uma equipe mais coordenadora, que vai coordenar tudo isso aí. Aí nós vamos ter uma linha de raciocínio, vamos ter uma visão, vamos ter uma linha de pensamento e vamos ter uma resistência, porque quando a gente estalar os dedos, serão milhões de pessoas que estão unidas nas células, que vão, opa, é a minha vez agora, fui chamado. Parem para pensar. Vamos nos dedicar a construir esses núcleos de pessoas, ou células, ou grupo, seja lá como você quer chamar, não importa. Não pode ultrapassar de 20 pessoas. Se você tiver uma célula que atingiu o número de 22 pessoas, divida ela em 11, em 2 células de 11, para que elas possam crescer novamente. E assim sucessivamente, até nós formarmos um grande número de células ou núcleos espalhados pelo país de resistência
aí nós vamos ter uma força, nós vamos ter um exército. E quando foi o que eu falei para vocês, você pega 20 pessoas, você multiplica por 3, são 60. Agora você pega 10 células dessas, 100 células dessas, 1000 células dessas, 1 milhão de células dessas. Olha quantas pessoas tem. Que são pessoas coesas, pessoas que se conhecem, que no final de semana se reúnem, fazem um café colonial, ou fazem um churrasco, ou quem gosta de peixe faz uma peixada, ou um bate-papo, ou aniversário de um, aniversário do outro, e as pessoas começam a interagir entre si e acabam formando um bloco familiar, um bloco coeso, um bloco de pessoas que queiram ajudar umas às outras, e ao mesmo tempo já ajudar aquelas pessoas que estão passando necessidade no nosso meio. Se algum amigo está com dificuldade, vamos lá, se juntar dos 20, 19 vai tentar ajudar aquele amigo sozinho. Aí vamos ajudar ele, vamos ajudar o que a gente pode precisar, o que ele precisa, o que a gente pode ajudar ele. Isso começa a montar um laço de amor ao próximo. A gente acaba com essa hegemonia dessa individualidade. Eu espero que esse vídeo sirva de alguma coisa para vocês. Porque eu daqui para frente eu vou me dedicar única e exclusivamente a isso. Eu vou procurar o máximo de mim a conseguir montar esses núcleos, essas células dentro do meu estado e junto com esse pessoal ali de Curitiba que tem me acolhido. Eu vou ver com o pessoal do Rio Grande do Sul o que eu consigo fazer com eles. Tem alguns amigos lá que eu acho que vão se interessar por isso. E você do seu bairro, do seu município, dos seus estados, pense no que eu estou falando. Vamos trocar, vocês têm o meu contato, vamos trocando informações, vamos vendo o que a gente precisa fazer, vamos criar esses grupos, vamos criar esses núcleos, vamos criar essas células, porque hoje esses grupos, essas células vai ser a nossa sobrevivência diante do caos que estamos pela frente. Vocês sabem disso. Essas paralisações, elas não têm força porque não existe essa união, não existe hierarquia, não existe respeito das pessoas uma para com as outras. As pessoas não se respeitam, as pessoas não querem seguir outras pessoas, elas querem que as pessoas os sigam e ninguém consegue seguir todo mundo. Você acaba subdividindo aquelas pessoas que precisam que alguém esteja à frente delas, auxiliando elas a ter uma diretriz e um caminho. Para isso é preciso que as pessoas se parem com essa mesmice de querer liderança. A liderança não traz objetividade em nada. A gente tem que ter ações para poder, dessas ações, gerar outras ações que dêem impacto para a sociedade brasileira, em benefício à sociedade brasileira. Eu deixo essa mensagem para vocês em relação a essas criações de núcleo. Peço desculpa a extensão do áudio. Talvez não seja aquele áudio que você gostaria de ouvir, aquele vídeo bombástico, disso, mas a gente precisa parar. Temos que parar com essa loucura que está nos cercando. E temos que colocar os pés no chão e fazer com que as coisas aconteçam de forma realmente produtiva, não improdutiva como está sendo nas redes sociais. Vocês têm meu telefone, aqui é Dom Ramos de Florianópolis, sou de Santa Catarina e estou, a partir desse momento eu vou me dedicar única e exclusivamente a essas criações desses núcleos ou células, seja lá como você quiser chamar. Tá? Pensem, não é para criar grupos de células para sair combatendo ou sair fazendo manifestação ou paralisação. Enquanto você não tiver um núcleo coeso com você, pessoas que realmente te respeitem, ou que você respeita, pessoas que te sigam, ou pessoa que você segue, em nada vai adiantar o que você está fazendo. Você está jogando todas as possibilidades de você ajudar o país no lixo, por não ter coesão, por não ter pessoas que disputam a mesma linha de pensamento que você. Pare para pensar, pense nisso. Um grande abraço a vocês, um beijo grande no coração de vocês, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa iluminar vocês pelo que eu estou passando aqui para vocês. Isso vem desde a era de Cristo, gente. Isso vem desde a era de Cristo. Eram núcleos. No grupo deles eram bandos de pessoas, né? Eram famílias. E é isso que nós temos que formar. Bandos, grupos, famílias. É a única forma de nós combatermos esse crime. Não existe outra maneira. O resto é utopia. Um grande abraço.